começar a gravar e ele pergunta se todo mundo concorda com a gravação. Pode gravar, professor. Certo. Beleza, então tá gravando. Então, o que a gente tinha visto. Então, a gente tinha visto que para a função ser contínua em um ponto A, existem três condições. Então, o valor da função naquele ponto ele existe. O limite da função quando x tende ao ponto A também deve existir. E o limite da função quando x tende ao ponto A tem que ser igual ao valor da função naquele ponto. Nas três condições. Então, esse aqui é uma revisão do que a gente tinha visto. E para consolidar isso, vamos pegar um problema que consiste em, vamos tomar a função h de x, ela é dada por raiz de 4 menos x ao quadrado, e verificar se essa função ela é contínua no intervalo fechado. Verificar se ela é contínua nesse intervalo fechado, que vai de menos 2 a 2. Então, a função é h de x, raiz de 4 menos x ao quadrado, verificar se ela é contínua no intervalo fechado, menos 2 a 2. Então, primeiro, onde essa função ela vai ser contínua em todos os pontos no domínio no qual, aqui a gente tem uma raiz, então ela vai ser contínua em todos os pontos no qual eu tenho que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero. Então, quais são os pontos que satisfazem essa inequação, né? Aí aqui resolvendo a inequação, eu vou encontrar que a solução dessa inequação, eu posso resolver, como é que eu posso resolver? Eu vou estudar o sinal da equação, né? Então, eu resolvo, aqui encontro as raízes da equação, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, então o delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 4, 16. E aí eu vou ter o x', vai ser mais raiz de delta, raiz de 16, sobre 2a. Então, uma das raízes é menos 2 e a outra raiz, como aqui vai ter um menos, 2. Então, encontrei as duas raízes. O gráfico para essa parte que está antes da inequação, eu tenho. O que a gente está fazendo? A gente vai estudar o sinal da função para encontrar onde a função é positiva e onde a função é negativa. Então, o gráfico é, só refazendo aqui, o gráfico da parábola. Certo? E ela é positiva onde? Aqui os valores dela são positivos e aqui os valores são negativos. Então, onde que a função vai ser maior do que zero? Aqui, de menos 2 a 2. Então, a função, eu estudei o sinal dela e eu vejo que ela é contínua, como aqui tem que ser maior do que zero, então a função é contínua no intervalo aberto. Então, eu já sei que essa função, ela é contínua no intervalo aberto
de menos 2 a 2. Mas eu quero saber se ela é contínua no intervalo fechado. Para saber se ela é contínua no intervalo fechado, aí eu tenho que calcular os limites à direita e à esquerda da função quando x tender a 2, no caso 2 pela esquerda e a menos 2 pela direita. Eu tenho que calcular os limites laterais. Continuando, Neves, pode falar. Neves, você calculou aí se era contínua no intervalo de menos 2 a 2 na aberta, mas, mas a parábola não está determinando que é fechado não aí, do menos 2 a 2. Eu não entendi muito bem, não. Na parábola, não, Eu pensei que você já estava calculando no fechado. na verdade é porque assim, eu fiz o gráfico inteiro, certo? Eu fiz o gráfico mas aqui eu vou pegar o que eu quero desse gráfico aqui, o que eu quero desse gráfico é somente onde ele é positivo. E a partir daqui, aberto em menos 2 e aberto no 2. Ah, tá certo. Esse aí é o aberto, né? Eu Pronto, fiz o gráfico inteiro, mas a parte que eu quero é essa de cima, positiva. tá beleza. Pode prosseguir. Pronto, agora vamos ver se a função é contínua primeiro. Vamos ver se ela é contínua no ponto, nesse ponto aqui, menos 2. Que aí a gente fecha o intervalo, né, que você estava falando. A gente fecha aqui de menos 2 até 2, para saber se ela é contínua. Então, primeiro, quais são as condições para ela ser contínua, para ser contínua no ponto? Eu tenho que o h de menos 2 tem que existir, o limite de h de menos 2, de f de x, de h de x, quando o x tende a menos 2, ele existe, e o limite do h de x, quando o x tende a menos 2, vai ter que ser igual ao h de menos 2. Né? Então, eu vou separar aqui. E vamos lá. H de menos 2. A função h é raiz, h de x, é raiz de 4 menos x ao quadrado. Quando eu substituir o menos 2, vai ficar raiz de 4 menos 2 quadrado, então 0. E aí calculo o limite de h de x quando x tende a menos 2 pela esquerda. Aliás, pela direita. Eu estou pegando valores que se aproximam de menos 2 pela direita, certo? São esses valores que se aproximam de menos 2 pela direita. Então, eu vou tomar o limite, a função h de x raiz, 4 menos x ao quadrado, x tende a menos 2 pela direita. E aí, como a gente já viu do limite, para resolver esse limite, eu simplesmente substituo o menos 2, então vai ficar raiz de 4 menos 2 ao quadrado. Como está o quadrado, não faz diferença se for pela direita ou pela esquerda, então zero. O limite de h de x, quando x tem a menos 2 pela direita, zero. Então, eu encontrei a condição necessária para ela ser contínua, que o limite de h de x, quando x tende a menos 2 pela direita, é igual ao limite
é igual o h de A, né? Que é o h de menos 2. As condições que estão aqui. A terceira condição. Aqui, essa parte de baixo aqui é a terceira condição. O limite de f de x, quando x tende a tem que ser igual a f de a. Então, a gente encontrou que limite de h de x, quando x tende a menos 2 pela direita, é igual ao h de menos 2. Deixa eu consertar aqui para ficar h de menos 2. Ok. Então, contínua à direita no ponto menos 2. Agora vamos ver se ela é contínua à esquerda em 2. Então, a mesma coisa, h de 2, raiz de 4 menos 2 quadrado, 0. E o limite de h de 2, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ser o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Então, estou pegando pontos aqui se aproximando de 2 pela esquerda. Então, isso aqui vai ser 4 menos 2 quadrado, 0. Ok, então, eu encontrei que limite de h de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual ao h de 2. Então, ela é contínua à esquerda em 2 e à direita em menos 2. Então, ela é contínua no intervalo aberto e vai ser contínua também no intervalo fechado, porque ela é contínua nas extremidades, à direita em menos 2 e à esquerda em 2. Então, a função ela é contínua no intervalo fechado, menos 2 a 2, que era o que a gente queria determinar. Então, isso aqui é a parte da revisão do que a gente já tinha visto, né, de continuidade, né? Então, ok. Então, vamos pegar um outro probleminha agora. Então, vou apagar o quadro. Ô, professor, o senhor poderia ver se conseguiria fazer um problema de limites no infinito só para relembrar depois? Posso sim. Ok, obrigado. Então, vou... Pronto. Vamos pegar agora o seguinte problema. Encontrar esse limite. Limite de sen de 3x sobre sen de 5x quando x tende a zero. Então, como a gente vai resolver esse problema aqui? É um problema que envolve limite, que é o conteúdo que a gente já viu, certo? Também é um pouco da revisão. Só que aqui a gente vai entrar numa identidade que a gente não viu ainda, que é a seguinte: o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Essa identidade está provada no nosso livro. Lá, vocês vão lá no Leitold, certo? No livro. Vocês vão lá no livro texto. E lá vocês vão ver que está mostrado esse teorema através do teorema do sanduíche, o teorema do confronto. Então vocês dão uma olhada. A gente vai usar essa identidade para resolver o problema.
Então, aqui eu tenho o limite de seno de 3x sobre seno de 5x quando x tende a zero. O limite da divisão, né, é a divisão dos limites. Então, o limite vai para cima e para baixo. Só que antes de aplicar essa propriedade dos limites, a gente vai mudar um pouco o argumento do limite para deixar de uma forma que eu chegue na identidade que está aqui embaixo. Então, eu quero colocar o argumento que está aqui no limite de uma determinada forma que eu possa usar essa identidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o limite e vou modificar esse argumento. Eu vou colocar aqui em cima seno de 3x. Aí embaixo, para chegar em uma identidade como essa, eu vou precisar de um 3x embaixo. E aqui eu tenho seno de 5x e embaixo eu preciso do 5x. Agora eu tenho que adicionar, multiplicar e dividir por números de tal forma que esse argumento permaneça igual ao que está aqui, que não haja modificação. Então, para fazer isso, esse x já se cancela com esse x, então não modificou, que eu preciso de um 3 e um 5. Então, eu multiplico aqui por 3 e aqui por 5. Pronto, não mudei nada, certo? Continua a mesma coisa. Esse argumento do limite é a mesma coisa que esse que está aqui anteriormente. Então, quando x tende a zero. Continua, então, 3 quintos que está aqui eu posso tirar. 3 quintos. E o limite eu posso passar para o limite do numerador e o limite do denominador. Então, fica o limite de seno de 3x sobre 3x. Quando x tende a zero, sobre limite de seno de 5x sobre 5x quando x tende a zero. Então, o que é que falta aqui para que o limite de cima e de baixo eu possa usar essa identidade? Aqui tem x, né? E aqui tem 3x. Mas quando 3x tende a zero, o x também tende a zero. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, em vez de colocar o x aqui, eu posso colocar também 3x, é a mesma coisa. Então, eu tenho o limite, quando 3x tende a zero, de seno de 3x sobre 3x, em cima, no numerador, e embaixo o limite de seno de 5x sobre 5x, e também quando 5x tende a zero. Quando x tende a zero, o 3x tende a zero, e o 5x também vai tender a zero, certo? Ok, agora então eu tenho a parte que o numerador, eu posso usar essa identidade. E aqui antes ainda tenho 3 quintos, né? 3 quintos multiplicando tudo. Então, o numerador, já posso usar essa identidade, porque está igual. E o denominador também. Então, simplificou aqui, esse valor aqui é 1, e esse valor aqui também é 1, de acordo com a identidade. Porque eu tenho o limite do seno do ângulo dividido pelo ângulo quando o ângulo tende a zero. Então, a resposta é 3 quintos. O cálculo do limite. Então, como vocês já sabem do curso, que eu já tinha falado, alguns exercícios a gente sempre resolve usando alguns artifícios matemáticos. Neves, Pronto, pode falar. mas aí o x não está tendendo a zero? Como? O x não está tendendo a zero? O 3x não está tendendo a zero? Tanto o 3x como o 5x? Certo. Aí fica seno de zero dividido por zero. Aí ficaria como uma divisão impossível, não? Indeterminada. Indeterminado, exatamente. Só que o seguinte, se você for calcular esse limite, experimenta fazer atribuindo valores, não exatamente chegando no ponto zero. Se você atribui
vai chegar bem próximo de 1, se você atribuir não necessariamente ponto zero, não chegando no ponto. Porque aí você entrou exatamente na questão da utilidade, do fundamento do limite, né? Eu calculo o limite, exato. Obrigada. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Então vamos para outro probleminha. Alguém falou sobre a gente revisar, era limite infinito ou no infinito. Agora eu não... Ah, fui eu, professor. Limite no infinito, por favor. Limite no infinito. Pronto. Eu não estou com nenhum exercício aqui de limites no infinito, mas a gente pode ver. Então lembra limites, antes de falar de limite no infinito, relembra limites infinitos e limites no infinito. Então, limites infinitos é quando o valor do limite ele vai para mais ou menos infinito. E limites no infinito é quando o x vai tender a mais ou menos infinito. Então, por exemplo, um exemplo limite de 1 sobre x a 4 mais 2, aliás, 1 sobre x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2. Esse limite, quando x tende a 2, aqui 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, vai tender a zero o denominador, vai estourar, e aí ele vai para mais infinito. Né? Então, isso aqui é limites infinito. Limite no infinito é quando eu tenho limite, e aqui embaixo o x vai tender a mais ou menos infinito. Né? E aqui você teria, poderia ser x ao quadrado mais 2x mais 3 sobre x ao cubo mais 3x menos 2, por exemplo. Eu estou pegando um exemplo aqui, eu não estou com nenhum exercício, mas é só para explicar para vocês para a gente revisar um pouco, certo? Então, aqui, no infinito, como é o artifício que a gente usa, né, revisando. Quando eu tenho polinômios, aqui tem uma divisão de polinômios, eu vou pegar, para calcular esse limite, eu pego o limite e divido o numerador e o denominador pelo termo de maior expoente do polinômio. Então, em cima fica x ao quadrado mais 2x mais 3, e eu divido tudo por x ao cubo. E a mesma coisa embaixo, x ao cubo mais 3x menos 2 sobre, quando x tende mais infinito. Então, quando eu fizer isso, em cima, eu vou ter 1 sobre x, limite, que vai ficar 1 sobre x mais 2 sobre x mais 3 sobre x ao cubo, dividido, e aqui no denominador, 1 mais
3 sobre x quadrado menos 2 sobre x ao cubo. Então, eu fiquei no numerador esse termo, no denominador esse outro termo, e aí eu jogo o limite para o numerador, para o denominador, e aí o limite da divisão é a divisão dos limites, o limite da soma é a soma dos limites, né, das propriedades. E quando eu jogar aqui para dentro, o que vai acontecer? O limite da constante é constante, então vai ficar no denominador só um termo. Mais. E aí esse outro termo aqui vai para zero quando for estourar aqui no denominador o expoente 2, né? Quando x for para mais infinito, esse termo vai para zero, esse outro termo vai para zero. Então fica aqui, esse termo zero, esse termo zero. E no numerador, todos os termos vão zerar, né? Esse primeiro termo vai zerar, o segundo e o terceiro. Então, o que vai acontecer é que vai ficar 0 sobre 1, 0. Eu estava procurando um exemplo, da maneira como eu coloquei aqui, eu queria um exemplo que aparece que aqui em cima não zerasse, né? Por isso que eu... Mas eu peguei um que zerou, mas se você, por exemplo, colocasse aqui um termo de mesma ordem, um termo de ordem, por exemplo, se fosse um x ao cubo aqui, não ia zerar, né? Então ia aparecer um número dividido pelo outro, e você poderia calcular um limite que não ia zerar. Mas de qualquer forma, esse limite deu zero. Você conseguiu calcular, né? Então aqui só para a gente revisar um pouco, né, do conteúdo de limite que a gente já tinha visto. Tem exercício parecido com esse no livro. Então vamos continuando. Vamos voltar para a continuidade. Vamos ver se a função... Vamos calcular. Vamos pegar a função... Vamos pegar a função f de x igual a seno de x e determinar se essa função ela é contínua no ponto zero. E usar aquelas três condições de continuidade. Que a gente já sabe, né? Então, a primeira condição. F de zero existe. Então, f de zero é o quê? É o seno de zero. Seno de zero é zero. Então, f de zero existe. Segunda condição. Limite de f de x quando x tende a zero. Existe? Então, vai ficar limite de seno de x quando x tende a zero. Então, seno de zero, que é igual a zero. Ok, existe. E, aliás, perdão. Eu tirei aqui o que eu tinha colocado antes, porque eu queria explorar aquela propriedade que eu coloquei aqui antes, limite de seno de x, né, sobre x quando x tende a zero, que é igual a 1. Aquela propriedade que eu deixei aqui, eu queria explorar aqui, por isso que eu resolvi mudar aqui, né?
Então, eu estava no limite de f de x quando x tende a zero. Calcular, saber se esse limite existe, calcular ele. Né? Então, eu tenho o limite de seno de x quando x tende a zero. Então, eu pego isso daqui, coloco como sendo limite de seno de x sobre x, multiplica por x e divide por x, quando x tende a zero. Então, tenho aqui esses limites da multiplicação, a multiplicação dos limites, então fica o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite de x quando x tende a zero. Aí chegou aqui, eu cheguei, essa primeira parte é exatamente essa propriedade que a gente viu antes. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, esse mesmo limite, que vai ser 1, vezes, e o limite de x quando x tende a zero é 0. Então, 1 vezes 0, 0. Ok? Então, segunda e a terceira condição é que a gente já pode concluir das duas. O limite de f de x quando x tende a zero é igual ao f de zero. Então, a função seno ela é contínua no ponto zero. Usando as três propriedades. Então, ok. Eu já vou começar a explorar com vocês aqui um pouco o conceito de derivada. Que a gente já estava terminando. A gente já estava terminando o conteúdo de continuidade, né? E a gente já ia encaminhar para a nossa primeira prova. Como a nossa primeira prova agora, nossa primeira avaliação, ela vai ter o conteúdo de derivada incluso. Com relação à revisão de conteúdo, a questão das dúvidas que vocês podem ter com o conteúdo anterior, vocês podem procurar a monitoria, podem tirar dúvida comigo também, podem falar. Para a próxima aula, quem tiver alguma coisa, alguma questão do conteúdo que a gente já viu, escreve, fala e manda. Se possível, tiver alguma questão, algum exercício envolvendo limite, propriedade de limite, limites laterais, limites no infinito, limite infinito, continuidade. Então, vocês separam o que vocês têm, as questões e tudo, fala e entre em contato. Então, a derivada. Vários problemas que a gente encontra para resolver é necessário que a gente encontre a reta tangente a determinadas curvas no gráfico. Então, vou fazer aqui um gráfico 2D, plano cartesiano, e eu tenho aqui a variável independente x e a função f de x. Então, eu vou pegar dois pontos, x1, x2, e pego um intervalo Δx. E ao ponto x1 corresponde ao valor da função f de x1, e ao ponto x2 corresponde ao valor da função f de x2. E aí, a reta tangente, calcular qual é a reta tangente aqui. A reta tangente que envolve os dois pontos x2 e x1 é essa reta, que passa por x2 e x1. Mas eu posso, se eu fizer o Δx tender a zero, eu posso aproximar o ponto x2 do ponto x1 tão próximo quanto eu queira para calcular qual é o valor da reta tangente no ponto x1, nesse ponto. Então, o coeficiente angular da reta, essa reta que passa por x1 e x2, é o f
de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Essa interpretação da derivada como a reta tangente a uma curva é a interpretação geométrica. Mas o que a gente está fazendo aqui é calculando uma taxa de variação. Então, se eu aproximar, fizer o ΔX tender a zero, e calcular a reta tangente nesse ponto x1, eu chego na definição de derivada, que seria o coeficiente angular da reta. Então, derivada a gente simboliza como um f' de x, df de x dx, ou até mesmo delta f de x Então, o f', essa taxa de variação que eu estou calculando é f, é o limite, que eu vou usar o limite porque eu quero calcular no ponto. Então, eu vou aproximar, vou fazer o ΔX tender a zero, e aproximar o x2 de x1, que eu quero calcular a reta tangente no ponto. Então, limite de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, quando o x2 vai tender ao x1, que é quando o ΔX tende a zero. Essa é uma das formas da gente escrever. Mudando aqui o x2 por o x2, ele é x1 mais ΔX. Então, eu vou trocar o x2 aqui e deixar em função do ΔX. Se eu fizer isso, eu posso colocar isso aqui como sendo limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 e divido por, aí aqui embaixo eu vou ter x2 menos x1, vai sobrar o ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, esse aqui, nossa definição de derivada. O f', o f' de x é o limite de fx1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX quando ΔX tende a zero. E aí, por essa definição, a gente pode calcular a derivada também, mas normalmente a gente usa uns teoremas para calcular a derivada de função polinomial, derivada de função trigonométrica, e aí é o que a gente vai ver depois. Por enquanto, isso aqui é só a definição. Se você quer calcular pela definição, a gente pode explorar um exercício, calcular a derivada usando essa definição. Então, vou pegar uma função bem simples. Vou pegar a função f de x uma das funções mais simples seria f de x igual a x, né? Mas essa daí é bem... Vou pegar, por exemplo, um quadrático. Um polinômio x ao quadrado. 3x ao quadrado mais 12. Então, calcular a derivada dessa função pela definição. Aquela definição que eu tinha colocado antes, f de x é igual ao f de x mais ΔX menos f de x sobre isso aqui tudo no limite, né? F' limite, né? De f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero.
Certo? Vou usar essa definição para calcular a derivada de 3x ao quadrado mais 12. Então, usando essa definição, o que é que eu preciso fazer? Substituir os dois pontos. F de x mais ΔX eu substituo aqui e depois substituo o f de x. Então, eu tenho que a derivada, o f de linhas, vai ser limite, quando ΔX tende a zero, vou abrir aqui um colchete, substitui x mais ΔX primeiro, então vou ter no numerador 3, x mais ΔX ao quadrado, mais 12, menos o f de x, 3x ao quadrado mais 12, tudo isso sobre ΔX. Põe aqui um parênteses, porque está diminuindo toda a função. Aí resolve, calcula o limite, e aí você encontra a derivada. Resolvendo isso daqui, né? Limite, quando ΔX tende a zero. Essa primeira parte tem um quadrado, então vai ficar 3x ao quadrado mais 6x ΔX, quando resolver o quadrado, mais 3 ΔX ao quadrado, mais 12, menos 3x ao quadrado, menos 12. Então, já vejo aqui que 12 menos 12 vou poder cancelar. Embaixo tem um ΔX. Então, continuando, limite, quando ΔX tende a zero. E aí continua. Como o ΔX tende a zero, vocês vão ver que alguns termos eles vão se cancelar. Mas aqui também eu posso cancelar o menos 3x com mais 3x. E aqui vai sobrar 6x ΔX mais 3 ΔX ao quadrado. Sobre ΔX. Não cancelar. Quando eu falei de ΔX, quando ΔX tende a zero, alguns termos eles vão embora. O que eu posso cancelar aqui é o que é negativo com positivo, os termos de mesmo valor absoluto. Então eu fiquei com 6x ΔX mais 3x ΔX ao quadrado sobre ΔX. Posso ainda simplificar isso aqui, vai ficar limite de 6x mais 3 ΔX, quando ΔX tende a zero, porque eu cancelo o numerador com o denominador, ΔX, e finalizando, então fica o limite de 6x mais limite então aqui nesse termo, quando ΔX tende a zero, esse termo zero, e sobrou esse termo limite de 6x quando ΔX tende a zero, que é o próprio 6x. Então a derivada dessa função, o f' aqui, o f' de x é 6x. Mais na frente, quando a gente for ver os teoremas para calcular a derivada da função, como vocês também já devem ter visto, derivada de uma função f de x, x elevado a n, a derivada primeira, f' de x, isso daqui é n, x elevado a n menos 1. Se vocês olharem o resultado que a gente encontrou aqui pela definição, usando esse teorema, você encontra a mesma coisa do que calcular pela definição.
Ok. Então a gente para aqui nessa parte derivada. E a gente volta na próxima aula com conteúdo envolvendo derivada.